RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Aulas foram suspensas nesta quinta-feira em escola onde professora foi agredida por irmã de aluno. Também nesta quinta, a unidade de saúde Barão de Bagé, na zona norte da capital, não abriu as portas após ação criminosa. No Dia Nacional da Saúde Bucal, especialista dá dicas de como prevenir doenças e manter um sorriso saudável. Confira como fica o tempo nas principais regiões do estado nesta sexta-feira. Olá, boa noite. Está começando o Jornal da RDC. O Rio Grande se conecta aqui. A Escola Municipal Afonso Guerreiro Lima, na Lomba do Pinheiro, na zona leste aqui da capital, teve as aulas suspensas nesta quinta-feira. Ontem, a irmã de um estudante, que é ex-aluna da instituição, agrediu uma professora com socos e chutes. A escola tem mais de 1.000 alunos. Confira na reportagem. Mensagens na parede são claras e expressam os sentimentos dos alunos que viram de perto uma professora ser agredida na Escola Municipal Afonso Guerreiro Lima, na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. Tudo começou na terça-feira. A mãe e a irmã mais velha, de 23 anos, de um adolescente de 14, que é aluno da unidade, foram até lá questionar os professores sobre a mochila de uma outra irmã do menor, essa de 10 anos, que também estuda ali, que havia sido quebrada por outros colegas de classe. A família do adolescente de 14 anos tinha sido chamada para conversar sobre o comportamento alterado do jovem no dia a dia escolar, mas tudo acabou em uma primeira confusão. A mãe veio com essa irmã, não conseguimos tratar do assunto do aluno, ela tinha uma outra demanda numa situação de uma mochila, né, já criou uma certa animosidade ali com a coordenação de turno, que é a professora Helena. O clima tenso se estendeu até quarta-feira, quando o adolescente chegou pela manhã na escola alterado e com um comportamento agressivo, segundo a direção. O adolescente foi chamado para conversar, mas não quis e saiu porta fora da escola sem dar explicações aos professores. Tentou regressar para a sala de aula, a gente ponderou com ele, olha, assim não dá, não tem condições. Ficou muito revoltado, foi para o lado de fora da escola, jogou tijolo. Depois disso, segundo relatos, o adolescente teria entrado aqui pelo portão principal da escola, já acompanhado da irmã maior de idade, e depois disso eles foram até aquela entrada do prédio principal, onde ocorreu a agressão contra a professora. Foram socos, chutes e tapas contra a professora. Quando ingressaram novamente na escola, que a portaria não conseguiu deter, entraram novamente na escola, encontraram essa professora no portão, né, na porta aqui da entrada do prédio, e direto já a agressão. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação considerou inaceitável o episódio de violência. O aluno foi suspenso por 3 dias. As aulas também foram paralisadas depois de um acordo do Conselho Escolar. Pais, alunos e outros funcionários querem que o aluno seja transferido para outro colégio. E era consenso geral que a comunidade não aceita que a escola simplesmente recoloque o aluno na rotina da escola, como se nada tivesse acontecido. Então isso é uma coisa que também está afetando até o retorno das aulas. A professora agredida, que também é coordenadora, segue se recuperando. Na tarde desta quinta-feira, criminosos atacaram a unidade de saúde Barão de Bagé, no bairro Vila Jardim, na zona norte da capital. Pertences de pacientes e de funcionários foram levados. Uma médica residente foi agredida. Por causa da ação criminosa, a unidade de saúde está com o atendimento suspenso. 25 funcionários e 15 pacientes estavam dentro do local quando o grupo invadiu a unidade de saúde Barão de Bagé, na zona norte da capital. Dos 5 médicos que prestavam atendimento, uma foi agredida com uma coronhada na cabeça. Cerca de 40 pessoas estavam no postinho.
30 aparelhos telefônicos foram levados pelos criminosos. E aí ainda saíram com o carro de um dos profissionais que lá trabalhavam. Essa é uma situação que é dramática no dia de hoje, mas não é nova e nós temos nos manifestado com muita frequência com relação a isso. Só neste ano, este foi o 7º ataque a posto de saúde registrado aqui em Porto Alegre. E segundo o sindicato, um dos mais graves. A unidade de saúde Barão de Bagé continua fechada, mas deverá ser reaberta em breve. As lideranças deverão se reunir para buscar medidas preventivas de segurança para o local. Vamos então à gestão do hospital para ver como se dá isso. Nos juntamos aos demais sindicatos dos trabalhadores da saúde da mesma forma para reivindicar segurança então nestes postos de saúde. Neste ano, 12 ataques a unidades de saúde e hospitais foram registrados em todo o estado. E foi deflagrada na manhã de hoje a Operação Delete em diversas cidades localizadas na região sul do estado. A ação tem como foco combater os crimes de formação de organização criminosa e de lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão, sequestro de 5 imóveis e bloqueio de valores em 14 contas bancárias. A operação aconteceu nas cidades de Pelotas, Capão da Canoa e Charqueadas e teve como principal alvo uma família ligada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Durante 7 meses a gente efetua investigações relacionadas a um grupo criminoso que tem sede aqui em Pelotas, que a principal liderança encontra-se recolhida na PASC, mas que, através de seus familiares, que também pertencem ao mesmo grupo criminoso, praticam o tráfico de drogas e a lavagem do dinheiro oriundo do tráfico de drogas. A gente conseguiu levantar que nos últimos 5 anos eles negociaram, pelo menos comprovado que a gente conseguiu comprovar, aproximadamente 10 milhões de reais. Entre os 5 imóveis sequestrados na operação estava um sítio avaliado em pelo menos R$1.300.000, localizado em Capão da Canoa. Também são alvos da operação os veículos do grupo, em sua maioria automóveis de luxo, com valor de mercado superior a R$100 mil. Documentos foram apreendidos e as investigações seguem na busca de novos laranjas e bens utilizados pelo grupo criminoso. Também aconteceu hoje a última etapa da Operação Faxina, responsável pela apreensão de objetos em presídios na cidade de Rio Pardo, na região central do estado. A ação da Polícia Civil, deflagrada no Presídio Estadual de Rio Pardo, no Vale do Rio Pardo, cumpriu mandado de busca e apreensão no interior de uma cela. Nela estaria detido um apenado considerado alvo da operação. 4 celulares, carregador e 30 gramas de maconha foram apreendidas pela Polícia Civil. O objetivo da Operação Faxina, que teve sua primeira etapa deflagrada no dia 18 de outubro, foi desarticular uma organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas na região central do estado. No total, 15 pessoas foram presas durante as ações nas cidades de Rio Pardo, Santa Cruz do Sul e Pantano Grande, na primeira etapa da operação. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um automóvel com quase R$80 mil em multa na manhã de hoje em Passo Fundo, norte do estado. Ao todo, o veículo possuía 310 multas. A maioria das multas registradas eram por excesso de velocidade. As outras eram por habilitação vencida, habilitação suspensa e estacionamento proibido. A primeira multa havia sido emitida em junho de 2015 e a última no dia 13 deste mês. Quem dirigia o carro no momento da apreensão era o sobrinho da proprietária, que estava sem documento de licenciamento. O veículo foi movido ao depósito e só pode ser retirado quando a proprietária do automóvel pagar todos estes débitos. Vamos aliviar um pouco o clima aqui do Jornal da RDC, porque o Gramado Azul registrou o inédito nascimento de um filhote de jaguatirica na última quinta-feira. Após uma semana de carinho exclusivo da mãe, a equipe do Gramado Azul separou o filhote por alguns instantes para a realização de exames de rotina.
O bebê jaguatirica está crescendo saudável e o sexo do animal ainda não pôde ser diagnosticado. Segundo o veterinário Renan, a reprodução em cativeiro demonstra o bem-estar dos felinos ao manejo do gramado. O parque recebeu 2 machos de jaguatirica em dezembro do ano passado e após um breve período em observação na área de quarentena do zoo, os felinos foram levados para um recinto especial junto com a fêmea da espécie que vivia no parque. Apesar de não estarem ameaçadas de extinção, a caça predatória e as queimadas são fatores de risco para a espécie. Conforme informações do veterinário, a mãe e o filhote estão bem e logo ele deve abrir os olhinhos. E foi publicado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira 2 editais de chamamento público para a adoção dos parques Marechal Mascarenhas de Moraes e do Parque Germânia. A adoção tem prazo de 12 meses, prorrogáveis por mais 12. O valor anual mínimo para a adoção do Parque Marechal Mascarenhas passa dos R$180 mil e a do Germânia chega a quase 205 mil. O prazo para a apresentação das propostas encerra às 10 horas da manhã do dia 26 de novembro. Porto Alegre conta com 70 áreas adotadas, gerando economia de cerca de R$2 milhões por ano aos cofres públicos. Mais informações podem ser consultadas no site do Diário Oficial de Porto Alegre, pelo site www.portoalegre.rs.gov.br/DOPA. E 50 alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Jerônimo de Ornelas, na Vila Aparício Borges, em Porto Alegre, com idade entre 15 e 20 anos, receberam uma dose da vacina contra o sarampo nesta quinta-feira. A ação faz parte do plano de enfrentamento do sarampo da Secretaria Municipal de Saúde. O objetivo é intensificar a vacinação para adolescentes e jovens. A meta é avaliar a situação vacinal e atualizar a imunização por meio de ações realizadas em 130 escolas, quartéis e também universidades. E a nova área azul de Porto Alegre entra em operação já na próxima quarta-feira, dia 31 de outubro. Já foram concluídas as instalações de 42 equipamentos e a sinalização das mais de 700 vagas. Uma das facilidades do novo sistema é o uso de cartões de crédito e débito para o pagamento, além de aplicativos e pontos de venda. A fiscalização será feita pela placa do carro. Neste momento, 21 graus é a temperatura aqui em Porto Alegre. O Jornal da RDC vai a um rápido intervalo, não saia daí. Estamos de volta com o Jornal da RDC. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET e também pelo site www.rdctv.com.br, também pelo Facebook, Twitter e YouTube, RDCTV Digital. Siga a nossa emissora também no Instagram, é @RDCTV Digital. Por lá você acompanha diariamente fotos e vídeos dos nossos bastidores. Neste domingo de segundo turno de eleições, os ônibus vão circular com a roleta liberada. Segundo a EPTC, as linhas terão reforço de 27% em relação a um domingo normal, mesma medida que foi adotada no primeiro turno. A Avenida Padre Cacique será bloqueada junto ao Tribunal Regional Eleitoral no sábado entre 5 da manhã e 6:30 da tarde. E no domingo, o bloqueio da via será das 5 da manhã até as 11 horas da noite. E hoje é comemorado o Dia Nacional da Saúde Bucal e também o Dia do Dentista. Uma data para alertar a população sobre os cuidados e a higienização correta dessa importante parte do nosso corpo. A saúde começa pela boca. Esse é um ditado antigo e que não deve ser esquecido, já que a boca é a porta de entrada para muitas doenças. Escovar os dentes, passar o fio dental e usar enxaguante bucal é um hábito diário para a população mundial.
E se você não faz isso com frequência, deveria. Os cuidados são simples. O ideal é fazer a higienização da boca ao menos 3 vezes ao dia, ou sempre depois que se alimentar. E nunca ir dormir sem escovar os dentes. Geralmente, doenças na boca têm relação com o fumo, o consumo de álcool e também a má alimentação. Além da escovação, é preciso sempre realizar o autoexame e ficar atento às lesões bucais. Não escovar, não passar o fio dental, começa o sangramento, começa um mau hálito. Daí já desencadeia uma doença um pouquinho mais séria que se chama periodontite. Essa doença pode trazer problemas e acarretar, inclusive, doenças do coração, doenças cardíacas. Uma boa higiene, bom fio dental vai ajudar bastante a evitar doenças da gengiva. Excessos de doces vão trazer cáries, muitas cáries. Cigarro podem nos trazer câncer de boca. Então, várias doenças a gente consegue diagnosticar observando uma boca saudável. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 44% das crianças estão livres de cárie. Nos adultos, o número de dentes tratados aumentou em 70%. Mas a prevenção ainda é sempre a melhor maneira de cuidar da saúde. Eu acho assim que tem que ter cuidado, não adianta cuidar cabelo, pele, se tem os dentes que não são bem cuidados, né? Porque um sorriso bonito é muito importante. Também é importante fazer revisões regulares com o seu dentista e limpeza dos dentes pelo menos uma vez por ano. A escolha da pasta e da escova também é essencial. Sempre de cabeça pequena, que vai em todas as regiões da boca, e macia, ou até extra macia, que as nossas atualmente está sendo macia, já está dura. Então nunca associar média. Quando há suspeita de algum problema, é necessário realizar alguns exames, como tomografia, raio-x, entre outros, que deverão ser analisados por um profissional para o tratamento mais adequado. E esses exames colaboram, né, para o profissional chegar no diagnóstico e conseguir aí sim fazer o tratamento do paciente, né? Então, muitas coisas são descobertas sem o paciente mesmo às vezes se dar conta, né? Então, o quanto é importante estar consultando o profissional e o profissional regularmente solicitando exames para que não seja surpreendido com problemas, né? Que realmente a gente vê no dia a dia que parece muita coisa sem o paciente nem desconfiar, né? Então, é muito importante mesmo cuidado, como mesmo diz todos os dias. Se você tem mais de 40 anos, não esqueça de fazer um exame preventivo contra o câncer de boca. Com diagnóstico precoce, as chances de cura chegam a 90%. A Secretaria Municipal de Saúde promove ações e serviços alusivos ao Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer. No sábado, a Unidade de Saúde Safira Nova promove orientação sobre prevenção ao câncer bucal e escovação, além de oferta de exames preventivos do câncer de colo de útero, testes rápidos para doenças sexualmente transmissíveis e solicitação de mamografia. Outras atividades estão previstas durante todo esse mês. Mais informações no site www.portoalegre.rs.gov.br. E o programa Cruzando as Conversas de hoje vai discutir uma possível alteração no Código Penal brasileiro, constante no plano de governo do presidenciável Jair Bolsonaro. A proposta do candidato do PSL quer aumentar a proteção jurídica de um policial que matar um suspeito durante o exercício da profissão. O tema é bastante polêmico e divide opiniões até entre os próprios apoiadores de Bolsonaro. A mediadora deste debate será a jornalista Thaís Teixeira. Então não perca o Cruzando as Conversas, começa logo após o Jornal da RDC. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira nas principais regiões do estado. Em Viamão, na região metropolitana, mínima de 18 e máxima de 25 graus. Mínima de 16 e máxima de 26 em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Em Santa Maria, na região central do estado, a temperatura varia entre 17 e 26 graus. Em Pelotas, no sul, mínima de 18 e máxima de 23. E em Bagé, na Campanha, o dia começa com 16 graus, mas a temperatura não sobe muito. A máxima é de 20 graus por lá.
E em todas estas regiões, o sol aparece alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. E agora a gente recebe aqui no estúdio Cadu Oliveira para atualizar o pessoal de casa sobre aí o dia da dupla Grenal. É isso mesmo, Cadu, boa noite. Boa noite, Fabiana, boa noite a quem nos assiste, exatamente, o Internacional, e tem jogo pelo Campeonato Brasileiro amanhã, o Internacional em função das eleições, aí a rodada, ela acontece na sexta e no sábado, o Internacional vai amanhã ao Rio, já viajou na realidade, o Internacional já está no Rio de Janeiro, onde joga amanhã com o Vasco da Gama, uma equipe que briga aí para se afastar de zona de rebaixamento, é uma das equipes com possibilidade de rebaixamento, então o Internacional precisa, necessidade de uma vitória após o empate com o Santos na última segunda-feira, o Internacional que se distanciou em relação ao líder Palmeiras, que ontem perdeu para o Boca, disputa a semifinal, uma das semifinais da Libertadores da América, e o Internacional aposta nessa vitória e depois vai torcer Flamengo e Palmeiras, jogo no sábado, uma vitória do Internacional amanhã e uma vitória do Flamengo diante do Palmeiras, que está envolvido aí com o semifinal da Libertadores da América. O Inter volta aí a ficar embolado, os três na ponta da tabela de classificação. A diferença ficaria aí em relação ao Palmeiras, 2 pontos e a 1 ponto do Flamengo. Ou seja, do primeiro para o líder, do Internacional para o líder, apenas 2 pontos e no meio o Flamengo, uma diferença de 1 ponto. Então, o Internacional, mais do que nunca, precisa de uma vitória amanhã diante do Vasco da Gama. Mas o repórter Giovanni de Oliveira nos traz as informações do dia do Internacional. O Inter já está no Rio de Janeiro, aonde enfrenta amanhã à noite o Vasco da Gama, às 9h30 no estádio São Januário. Oler Hellmann teria a chance de repetir a mesma escalação pela primeira vez no retorno e apenas a segunda no Campeonato Brasileiro. A última vez foi na 17ª e na 18ª rodada do campeonato, contra o Atlético Mineiro e contra o Fluminense. Desta vez, o atacante Leandro Damião está de fora, por conta de um desconforto na coxa esquerda. Ele, que tem 5 gols nos últimos 4 jogos, dará lugar a Rossi. O Colorado tem 57 pontos, está 5 pontos atrás do líder Palmeiras e 1 ponto atrás do vice-líder Flamengo. Lembrando que no sábado, às 19 horas, Flamengo e Palmeiras se enfrentam e o Colorado estará de olho na partida. É isso aí, né? Precisa vencer. Nessa reportagem, nas informações que vieram na realidade, foi com o Guilherme Paz. Bom, o Grêmio envolvido aí em Libertadores da América, o Grêmio tem na próxima terça-feira o segundo jogo da semifinal, venceu lá no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, o Internacional que joga amanhã, né? Venceu lá em Buenos Aires, o River por 1-0, é uma vantagem, é uma bela vantagem que o Grêmio tem para esse segundo jogo que vale vaga na final, mais uma final para o Grêmio na Libertadores da América. Mas entre esses 2 jogos aí, o Grêmio tem no sábado, ou seja, um time reserva, né? Vai enfrentar o Sport na Arena. Mas quem nos traz as informações do Grêmio, agora sim é o repórter Pedro de Oliveira. O treino do Grêmio da tarde desta quinta-feira teve Marinho, treinando pela primeira vez desde os últimos 8 dias. Ele fez trabalhos especiais junto da preparação física e se recupera de uma entorse sofrida no tornozelo direito. Dos titulares que começaram o jogo contra o River Plate nesta última terça-feira, apenas Michel apareceu e correu em volta dos gramados. Luan ficou nos vestiários e Everton também apareceu e correu em volta dos gramados, mas de tênis, o que preocupa um pouquinho mais para o jogo da volta. Essas são as principais dúvidas, justamente para o jogo da volta contra o River Plate na terça-feira às 9h45 da noite. Depois do treino, quem falou com a imprensa foi o lateral esquerdo Juninho Capixaba. Na verdade a gente tem focado muito no brasileiro, tanto o time alternativo como o time titular. E acho que se a gente fizer um bom jogo, sair com os 3 pontos, é um passo a mais. A gente está pensando no jogo do Sport, terça-feira está à frente, então o nosso primeiro foco é o Sport, fazer um bom jogo, sair com os 3 pontos. E nos demais dias pensar na Libertadores. O Grêmio treina amanhã pela manhã e terá a primeira parte do treino fechada por Renato, que deve decidir o time que vai a jogo no sábado contra o Sport Recife às 4h30 da tarde. Direto do CT Luiz Carvalho, Pedro Oliveira para os estúdios RDC. Pois é, o Grêmio que não teve 2 de seus principais jogadores, como o Pedro colocou aí na matéria, ou seja, não teve o Luan e nem o Everton, mas a expectativa é que o Grêmio consiga, né, ter esses jogadores à sua disposição. Embora o Grêmio venceu lá, né? Sem eles. Mas a qualidade do Luan e do Everton são jogadores imprescindíveis. Mas você quer saber as verdades da bola? Ah, eu quero. Nosso telespectador também, com certeza, quer saber. Vamos ver agora o comentário então, as verdades da bola é com ele, Ribeiro Neto. Ribeiro Neto e as verdades da bola.
Oferecimento Trilegal. Sua vida muito mais. Trilegal. Há uma verdadeira excitação na aldeia, né? No nosso galpão aqui, né? Após a vitória do Boca por 2-0 sobre Palmeiras, não se fala noutra coisa, é numa possível revanche entre Grêmio e Boca numa final de Libertadores da América. Bom, eu até posso concordar, em primeiro lugar, com a excitação. E até vou admitir que seria uma vontade desse jornalista que isso realmente aconteça. Agora, eu vou procurar ser um pouco coerente. Se eu venho batendo numa tecla de que o Grêmio não pode pensar nisso, porque primeiro precisa garantir a vaga, ou seja, a vantagem, mesmo expressiva, não é garantia de vaga, tem que ralar muito para ganhar do River a vaga aqui na Arena, eu vou dizer a mesma coisa sobre o Boca Juniors e Palmeiras. Não pense o Boca, aliás, o Boca sabe disso, que é muito experiente, que a vantagem, que é bem expressiva, tem que ser garantida depois lá em São Paulo. Ou seja, pode-se realmente alimentar a ideia de uma possível revanche de 2007. Mas primeiro, isso tem que ser garantido na prática nos jogos de volta. Vale para o Grêmio e vale também para o Boca. Tem razão. Agora, a projeção do torcedor é essa, é querer, né, essa revanche em relação a 2007. Mas o Renato e a comissão técnica, os jogadores, sabem sim que pezinho no chão, a vantagem, ela é, e o Grêmio tem que saber usar essa vantagem. Aí eu acho que em questão de final e chegada à reta final de Libertadores, não dá para escolher adversário. Tá certo, Cadu, muito obrigada pela tua participação e o Jornal da RDC termina aqui. Obrigada pela sua audiência nesta quinta-feira. Fique agora com o programa Cruzando as Conversas. Uma ótima noite e até amanhã. Boa noite. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.